Esse vídeo é um vídeo assim como todos do canal, escrito e criado por mim. Qualquer semelhança será mera coincidência. Você já olhou para o céu antes de uma tempestade e teve a sensação de que algo não parecia natural ou que não fosse a própria natureza? E se eu dissesse que existem tecnologias capazes de interferir na formação da nuvem? Tecnologias reais, documentadas, utilizadas em diversos países. Mas e se algo tivesse dado errado? O que você está prestes a ouvir mistura fatos reais e que acontecem em nosso cotidiano. Sobre semeadura de nuvens, com uma história de terror fictícia, criada e escrita pelo canal Célio Cardoso. Apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para uma chuva que nunca deveria ter caído. No inverno de 2030, uma pequena cidade do interior começou a sofrer uma seca histórica. Os rios diminuíram, as plantações morreram, os moradores observavam o céu todos os dias, mas nenhuma nuvem surgia. Então, chegaram os caminhões, sem identificação, sem logotipos, sem explicações, mas seguiram uma área isolada das montanhas. Poucos dias depois, aeronaves começaram a cruzar o céu, sempre ao entardecer, sempre na mesma direção. A população acreditou que o governo estava tentando produzir chuva artificial, e de fato estavam. O programa recebeu o nome de Projeto Aurora, uma operação de semeadura de nuvens, mas ninguém sabia exatamente o que estava sendo lançado na atmosfera. Era praticamente um mistério que somente a elite sabia. 3 semanas depois, as nuvens apareceram, escuras, pesadas, anormalmente densas. Os moradores comemoraram. A seca finalmente terminaria. Às 10h17 da noite, a chuva começou. Primeiro algumas gotas, depois uma tempestade violenta. A água caía tão forte que parecia atravessar os telhados, mas logo surgiram relatos estranhos. Pessoas afirmavam ouvir sussurros durante a chuva, vozes vindas do lado de fora, chamando seus nomes. Alguns diziam escutar familiares falecidos. Outros ouviam crianças chorando. A polícia recebeu dezenas de chamadas naquela noite, todas descrevendo a mesma coisa: vozes na chuva. Entre os moradores estava Eduardo, um professor de geografia cético, racional. Ele não acreditava em histórias sobrenaturais. Até a terceira noite de chuva, por volta das 3 da manhã, Eduardo acordou. Algo estava batendo na janela. Ele se levantou. A cortina estava fechada. O som continuava. Quando abriu a cortina, viu um homem parado sob a tempestade, imóvel, olhando diretamente para ele. A figura usava roupas antigas, como se pertencesse a outra época. O rosto era impossível de distinguir, porque a água escorria constantemente sobre ele. Como se estivesse derretendo, Eduardo piscou e o homem desapareceu. Nos dias seguintes, moradores começaram a desaparecer,
sem sinais de luta, sem rastros, sem explicações. Todos tinham algo em comum. Tinham relatado ouvir vozes na chuva. A cidade entrou em pânico, mas os cientistas do Projeto Aurora insistiam. A operação era segura, não havia riscos, nenhuma anomalia, nenhum problema. Então um funcionário resolveu falar, anonimamente. Ele revelou que a substância utilizada na semeadura não era a mesma empregada normalmente. Havia um composto experimental, algo nunca testado em larga escala, algo capaz de alterar a estrutura microscópica das gotas de água. Mas os relatórios desapareceram e o denunciante anônimo nunca mais foi visto. Eduardo decidiu investigar. Com a ajuda de um jornalista local, conseguiu acesso a um antigo laboratório do projeto. Lá encontraram uma gravação, datada de 2 meses antes da primeira chuva. A imagem mostrava cientistas observando uma nuvem artificial. Tudo parecia normal, até que a câmera registrou algo dentro da nuvem. Uma forma humana flutuando, movendo-se lentamente. Os pesquisadores acreditaram ser uma falha visual, mas a figura crescia. Quanto mais a nuvem se expandia, mais a silhueta aparecia. No final da gravação, todos os equipamentos falharam e a imagem terminou. Mas antes do vídeo acabar, a figura parecia olhar diretamente para a câmera. A investigação revelou algo impossível. As gotas coletadas da tempestade apresentavam padrões internos, estruturas organizadas como células, como organismos microscópicos, como se a chuva estivesse viva. E então veio a descoberta mais assustadora. Essas estruturas reagiam à presença humana, mudavam de forma, se agrupavam e pareciam transmitir informações umas às outras. A água não era apenas água, era algo diferente, algo que ninguém compreendia. A quarta tempestade foi a pior. Quando os relâmpagos iluminavam o céu, as pessoas começaram a ver rostos dentro da chuva. Centenas deles, milhares, expressões de medo, dor, desespero, como se estivessem presos em cada gota. Alguns moradores enlouqueceram, outros fugiram, mas a chuva parecia segui-los. Sempre que uma nuvem surgia, os rostos apareciam novamente observando. Nos arquivos subterrâneos do Projeto Aurora, Eduardo encontrou documentos classificados décadas antes da seca. Na mesma região, existia uma mina abandonada. Durante escavações profundas, os trabalhadores encontraram uma enorme cavidade, natural, mas impossível. As paredes continham marcas semelhantes a símbolos, e no centro da caverna havia um lago negro, sem reflexo, sem fundo visível. Os documentos afirmavam que amostras daquele lago haviam sido usadas em pesquisas atmosféricas. Anos depois, essas amostras acabaram integradas ao Projeto Aurora. Na noite de 31 de outubro, o céu desapareceu, não havia estrelas, não havia lua, apenas nuvens gigantescas, vivendo acima da cidade. A chuva caiu durante horas, sem parar, sem diminuir, sem enfraquecer. Então algo surgiu, uma figura colossal, formada inteiramente por água, erguendo-se acima dos prédios. Os moradores observaram aterrorizados. A criatura não possuía rosto, mas milhares de rostos surgiam e desapareciam em sua superfície, todos gritando silenciosamente. Eduardo percebeu algo. As vozes, os sussurros, os desaparecimentos, tudo fazia parte de um processo. A entidade não queria matar, queria crescer. Cada pessoa levada pela chuva tornava-se parte dela. Mais um rosto, mais uma voz, mais uma consciência presa em seu interior. E quanto mais chovia, maior ela ficava. Na manhã seguinte, a tempestade havia acabado. A cidade parecia vazia,
Milhares desapareceram. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum vestígio, nenhuma explicação. O governo encerrou o projeto Aurora. Todos os registros foram destruídos, ou pelo menos foi isso que disseram. Mas até hoje, em algumas regiões do mundo, pessoas relatam ouvir vozes durante tempestades incomuns. Outras afirmam enxergar rostos na chuva. E existe um detalhe perturbador. Sempre que essas histórias surgem, satélites registram aeronaves sobrevoando as nuvens horas antes. Coincidência? Talvez. Ou talvez exista algo escondido acima das nossas cabeças. Algo esperando pela próxima tempestade. E se algum dia você acordar de madrugada, escutando alguém chamar seu nome do lado de fora, enquanto a chuva cai lentamente na janela, não olhe, porque talvez a chuva esteja olhando você. Se inscreva e ative as notificações no meu canal.